Muitos homens com mais de 60 anos se perguntam silenciosamente se os hábitos privados que antes pareciam naturais agora podem estar afetando sua saúde de maneiras que ninguém jamais explicou. Nos meus anos trabalhando com pacientes mais velhos, percebi como o silêncio, a vergonha e a desinformação frequentemente criam um medo desnecessário e às vezes até desconforto físico real que poderia ter sido evitado com orientações simples. A verdade é a seguinte: a masturbação na fase mais avançada da vida não é perigosa, desde que seja feita de forma adequada. Mas existem três erros muito comuns que vejo repetidamente na clínica. E evitá-los pode fazer uma diferença significativa no conforto, na confiança e na saúde urológica a longo prazo. Antes de falarmos sobre técnicas ou segurança, precisamos entender por que o corpo masculino muda depois dos 60, de maneiras que a maioria dos homens nunca aprendeu a esperar. Porque essa falta de compreensão é onde os problemas geralmente começam. Quando me encontro com homens na faixa dos 60 anos ou mais, uma das primeiras coisas que tento oferecer é alívio da preocupação silenciosa de que algo incomum ou irreversível esteja acontecendo. Costumo explicar que o corpo masculino, como qualquer outra parte da biologia humana, muda gradualmente com o tempo. E essas alterações não são sinais de fraqueza ou perda de identidade, mas transições naturais, semelhantes a precisar de luz mais forte para ler ou levar um pouco mais de tempo para se recuperar após atividades físicas. O fluxo sanguíneo pode se tornar mais lento, a sensibilidade dos nervos pode diminuir, os níveis hormonais se ajustam e a elasticidade dos tecidos delicados não é mais a mesma de décadas atrás. Por isso, a excitação pode levar mais tempo, a firmeza pode se apresentar de forma diferente, e o corpo pode exigir períodos mais longos de recuperação entre os momentos de estimulação. Do ponto de vista médico, esses padrões são esperados, não falhas pessoais. Ainda assim, o peso emocional que muitos homens carregam sobre essas mudanças é frequentemente maior que a realidade física. Muitos se perguntam se o prazer é algo que devem abandonar ou se continuar com os hábitos privados significa, de algum modo, causar dano. Na minha experiência clínica, a masturbação suave na fase mais avançada da vida é geralmente segura e, para alguns homens, pode até apoiar a circulação, o conforto e o bem-estar emocional. A questão mais importante não é se o comportamento existe, mas se ele respeita o corpo como ele está hoje, e não como funcionava décadas atrás. O envelhecimento não elimina a necessidade de cuidado com o corpo, apenas exige uma atenção diferente, mais gentil e consciente. E é aqui que uma verdade importante começa a emergir em nossa conversa. Embora o comportamento em si raramente seja o problema, a forma como é realizado pode precisar de ajustes à medida que o corpo muda. Compreender essa diferença pode prevenir desconfortos que muitos homens assumem como inevitáveis. Antes de falarmos sobre erros específicos ou abordagens mais seguras, precisamos esclarecer alguns mitos poderosos que continuam a confundir até mesmo homens bem informados. Na próxima parte da nossa conversa, gosto de desacelerar e examinar cuidadosamente as crenças que muitos homens carregam há décadas, crenças que parecem verdadeiras simplesmente porque ninguém jamais as questionou. Muitos me dizem preocupações silenciosas, que a masturbação se torna prejudicial após certa idade, que enfraquece a função sexual, ou que parar completamente seria a escolha mais saudável e responsável. Compreendo de onde vêm essas ideias. Por muitos anos, a sexualidade na idade mais avançada raramente foi discutida em termos médicos claros, permitindo que o medo e mensagens culturais preenchessem o silêncio. Do ponto de vista clínico, não há evidências de que a masturbação suave e moderada seja perigosa para homens saudáveis mais velhos. Em algumas situações, a estimulação regular, porém confortável, pode até apoiar a circulação, a flexibilidade dos tecidos e o equilíbrio emocional, assim como exercícios leves ajudam a manter a saúde das articulações. Ao mesmo tempo, observo o equívoco oposto. Alguns homens assumem que, por o comportamento ter sido seguro aos 30 ou 40 anos, nada precisa mudar agora. Esse pensamento pode levar a irritação, desconforto ou sensibilidade prolongada. Não porque o corpo seja frágil, mas porque os tecidos envelhecidos respondem de forma diferente à pressão, fricção e tempo de recuperação. O objetivo não é medo e nem negligência. O verdadeiro objetivo é consciência, aprendendo a tratar o corpo com o mesmo respeito e ajustes que naturalmente damos a exercícios, sono ou nutrição à medida que envelhecemos. Quando esses mitos começam a perder força, algo importante acontece. A ansiedade dá lugar à curiosidade,
E a curiosidade abre a porta para entender o que realmente está acontecendo sob a superfície. Isso nos leva na questão médica que frequentemente exploro com meus pacientes. Se o conforto e a segurança mudam com a idade, quais são as razões biológicas dessas mudanças e como entendê-las pode restaurar a confiança onde antes havia preocupação? Vamos olhar mais de perto o que acontece por baixo da superfície, porque compreender a biologia das mudanças na sensação e na recuperação dá aos homens controle real sobre conforto e segurança. Diversos sistemas interconectados influenciam como a masturbação é sentida e como o corpo reage. Por exemplo, a circulação naturalmente diminui com a idade. O fluxo sanguíneo é essencial não apenas para alcançar firmeza, mas também para manter a saúde dos tecidos e reparar microirritações. Uma circulação reduzida pode tornar o pênis menos responsivo, e pequenas mudanças de pressão ou fricção podem causar desconforto que tecidos mais jovens tolerariam facilmente. A sensibilidade dos nervos também muda com o tempo. Os nervos que transmitem prazer podem ficar menos aguçados ou exigir estímulo mais prolongado para produzir a mesma resposta. Por isso, alguns homens percebem alterações na velocidade ou intensidade da excitação. Mudanças hormonais, particularmente a queda gradual da testosterona, também influenciam energia, desejo e resistência dos tecidos. Embora sutis, essas alterações afetam significativamente como o corpo reage nos momentos íntimos. Outro fator que frequentemente surpreende os homens é a integridade da pele e dos tecidos. A pele envelhecida é mais fina, ligeiramente menos elástica e demora mais para cicatrizar. Microlesões ou irritações podem persistir por mais tempo do que antes, tornando desconfortável uma rotina que antes era considerada normal. Até mesmo medicamentos comuns, como aqueles para a pressão arterial, humor ou saúde da próstata, podem influenciar a sensibilidade e a resposta, criando padrões de desconforto que parecem inexplicáveis. Compreender essas conexões transforma a percepção de algo está errado comigo para aqui estão mudanças previsíveis que posso acomodar. Reconhecer esses fatores empodera, em vez de desencorajar. Não é sobre medo, é sobre consciência. Uma vez que o panorama biológico está claro, surge a pergunta lógica: quais comportamentos podem gerar tensão ou irritação, mesmo em homens saudáveis? Na minha experiência clínica, 3 erros repetidos explicam a maior parte do desconforto evitável. Corrigi-los é simples quando a fisiologia subjacente é compreendida, permitindo que os homens continuem aproveitando essa parte natural e privada da vida. Agora que entendemos por que o corpo reage de forma diferente após os 60, vamos analisar o primeiro erro comum, que afeta diretamente o conforto dos tecidos e a segurança a longo prazo. O primeiro erro que vejo repetidamente nos homens dessa faixa etária é pressão e fricção excessivas nos tecidos envelhecidos. Costumo explicar que a questão raramente está ligada ao desejo ou à força de vontade. É, na verdade, uma questão de tolerância do tecido. Quando jovens, a pele e os tecidos subjacentes são mais resilientes, podendo suportar níveis maiores de força sem desconforto. À medida que envelhecemos, a pele fica mais fina, menos elástica e cicatriza mais lentamente. O que antes era inofensivo, agora pode causar microlesões, inflamação ou até inchaço, especialmente se os hábitos antigos forem mantidos sem ajustes. Costumo comparar com exercícios de articulações. Aos 20 anos, uma articulação suporta repetidas atividades de alto impacto sem problemas. Agora, o mesmo movimento pode causar rigidez ou dor leve, não porque algo esteja errado, mas porque a tolerância do corpo mudou. O mesmo princípio se aplica ao toque íntimo. Pressão excessiva ou fricção prolongada pode gerar desconforto, recuperação mais lenta ou alterações sutis nos tecidos, tornando cada sessão subsequente mais desconfortável. É fundamental reforçar que isso não é uma questão moral ou sinal de fraqueza, é puramente biológico. Homens que sentem dor ou desconforto frequentemente se frustram, achando que estão fazendo algo errado, quando na verdade o corpo está apenas pedindo atenção mais suave e consciente. Lubrificação, movimentos mais lentos e atenção à resposta do tecido podem reduzir drasticamente a irritação. Corrigir esse primeiro erro muitas vezes gera alívio imediato. Muitos se surpreendem com a diferença que pequenas mudanças na pressão e técnica podem fazer. Quando entendem que se trata de saúde dos tecidos e não de desempenho ou desejo, o sentimento de frustração ou vergonha diminui. Mas pressão e fricção são apenas parte da história. Mesmo com técnica ajustada, o corpo ainda precisa de suporte adicional: hidratação, lubrificação e tempo de recuperação, que nos levam ao segundo erro comum.
O segundo erro é ignorar hidratação, lubrificação e tempo de recuperação. Muitos homens subestimam o impacto desses fatores, mas eles são cruciais para conforto, saúde dos tecidos e segurança geral. Começo explicando que a hidratação não é importante apenas para a saúde geral. Ela influencia diretamente a circulação, a elasticidade dos tecidos e a sensibilidade dos nervos. Quando o corpo está levemente desidratado, os tecidos se tornam menos resilientes e movimentos que antes eram confortáveis agora podem causar irritação. A lubrificação é outro fator importante. Comparo a necessidade de lubrificante externo a passar óleo em uma dobradiça. Sem isso, a fricção aumenta, pequenas lesões aparecem e a recuperação demora mais. Em homens jovens, a lubrificação natural muitas vezes é suficiente. Na idade avançada, pode não ser suficiente. O uso de lubrificante adequado torna a experiência mais confortável e segura, sem reduzir a sensação. O terceiro componente é o tempo de recuperação. Observo frequentemente que homens mais velhos tentam aumentar a frequência para compensar ou manter a intensidade dos anos anteriores. Isso pode causar irritação acumulada, dor e perda temporária de sensibilidade. Recomendo pensar no tempo de recuperação como fazemos com dores musculares após exercícios. Dê tempo ao corpo para se curar, e as próximas sessões serão mais confortáveis. Hidratação, lubrificação e recuperação formam um triângulo de suporte que reduz o desconforto e protege os tecidos sensíveis. Muitos homens relatam que pequenas mudanças nesses fatores trazem diferença imediata, não só física, mas emocional, proporcionando controle e confiança. Mesmo com esses ajustes, existe um terceiro fator que não pode ser ignorado: saúde da próstata e do trato urinário, que nos leva ao terceiro erro comum. Esse erro é ignorar sinais de alerta da próstata e do trato urinário. Muitos homens evitam prestar atenção a isso, seja por vergonha ou por assumirem que desconforto ocasional é normal. É fundamental diferenciar a sensibilidade temporária da estimulação de sinais que indicam um problema subjacente, como dor persistente, queimação, sangue na urina ou alterações significativas no fluxo urinário. Reconhecer esses sinais precocemente é essencial, pois a maioria das condições da próstata ou do trato urinário é mais fácil de tratar quando detectada cedo. Notar alterações não é motivo para alarme, mas sim um passo em direção ao cuidado responsável. Inflamações, infecções ou aumento da próstata podem afetar sutilmente a sensação, excitação e recuperação, muitas vezes sendo confundidos com mudanças normais do envelhecimento. Ao observar e consultar um profissional quando necessário, os homens podem continuar suas práticas privadas com segurança sem agravar uma condição tratável. A masturbação suave é geralmente segura para homens com próstata saudável e, em alguns casos, pode até apoiar a circulação e a resposta tecidual. O ponto principal é ouvir o corpo. Dor repetida, alterações urinárias ou desconforto persistente são sinais para pausar, observar e procurar orientação médica. Encarar esses sinais como informações, não falhas, ajuda o homem a se aproximar da saúde com confiança e sem vergonha. Na prática clínica, incentiva os homens a pensar na masturbação como parte da saúde urológica global. Consultas regulares, atenção às mudanças corporais e abordagem cuidadosa garantem um ambiente seguro para o prazer contínuo, mesmo em idades avançadas. Com esses fatores claros, o próximo passo é integrar todo esse conhecimento em uma rotina prática e gentil, mantendo conforto, confiança e saúde dos tecidos a longo prazo. Isso nos leva ao capítulo final, uma abordagem recomendada por médicos que preserva o prazer enquanto protege o corpo. Essa abordagem baseia-se em três princípios: gentileza, atenção e preparação. Eles não impõem restrições, mas apoiam as necessidades atuais do corpo, garantindo que a masturbação permaneça confortável, segura e restauradora. A gentileza é a base. Observar como os tecidos respondem, ajustar pressão e velocidade e usar lubrificação adequada faz grande diferença. Um pequeno lubrificante à base de água pode aumentar significativamente o conforto e proteger os tecidos. A atenção inclui observar sinais antes, durante e depois da prática. Sensibilidade leve é normal. Dor persistente ou alterações urinárias são alertas. A atenção também envolve ritmo. Os tecidos mais velhos podem precisar de mais tempo entre sessões. Ver isso como respeito pelo próprio corpo e não limitação promove confiança. A preparação inclui hidratação, saúde urológica geral e um ambiente privado e relaxado.
Comparo isso à preparação para exercícios físicos, aquecer, proteger áreas vulneráveis e permitir recuperação. Essa abordagem é flexível, cada corpo reage de maneira diferente. O objetivo não é perfeição, mas conforto, confiança e continuidade. Muitos homens relatam que, ao adotarem esses ajustes, a experiência se torna mais fácil fisicamente e tranquilizadora emocionalmente, proporcionando controle e conexão consigo mesmos. Com esses passos, homens frequentemente alcançam uma confiança tranquila que vai além da masturbação. Isso abre uma perspectiva mais ampla sobre intimidade, autocuidado, prazer e dignidade que todos os homens merecem entender em qualquer idade.